E eu sei que muitos neste país têm receio daquilo que o Chega defende nesta matéria e têm receio de que a nossa chegada ao governo de Portugal possa trazer problemas a algumas pessoas. E eu acho que um candidato a primeiro-ministro deve ser claro com aquilo que defende e com o partido que representa. Nós nunca dissemos, uma única vez na nossa história, que nós não queremos nenhum imigrante em Portugal. Nós nunca dissemos, em nenhum momento da nossa história, que não devemos tratar bem quem nos procura para ter uma vida melhor para si e para a sua família. Nunca dissemos, em momento algum, que devíamos fechar as portas a quem foge da perseguição, da guerra, da fome ou de qualquer tipo de ataque à sua vida ou da sua família. Mas isso é uma coisa. É o humanismo que este país sempre foi feito. Poucos devem ser os imigrantes que podem apontar-nos o dedo a nós portugueses. Porque nós sempre acolhemos bem toda a gente. Os que são mais próximos de nós culturalmente, os que são mais distantes de nós, os que vêm do outro lado do Atlântico e os que vêm do país vizinho. Ou os que vêm do norte da África ou do sul de África. Ninguém ou poucos terão razões de queixa. Mas o país mudou muito nos últimos meses e nos últimos anos. Aquilo que era uma imigração localizada tornou-se massivamente uma imigração descontrolada. Hoje, em muitos setores económicos, dizem-me, é preciso imigrantes para trabalhar. E eu não contesto isso. A nossa economia precisa de mão de obra e de muita mão de obra cuja imigração tem estado a assegurar em Portugal. Esse é o retrato. Outra é o conformismo. Nós não podemos viver num país em que toda a gente entra sem qualquer controle, em que se entra sem qualquer critério e sem saber quem entra e ao que vem. Nós não podemos viver num país, por mais humanista que seja, que deixe entrar qualquer pessoa sem contrato de trabalho, sem meios de subsistência, sem habitação e sem nada que demonstre que vai integrar-se na sociedade portuguesa. Porque senão, se deixarmos entrar toda a gente sem critério, nós não estaremos a permitir imigração. Nós estamos a permitir a destruição da nossa sociedade, o aumento da pobreza, o aumento da exclusão e cada vez mais sem-abrigos a viverem ou em estações de metro, ou de comboio, ou em tendas à porta de igrejas. E eu quero uma imigração que seja legal, que cumpra regras e que possa ser decente. Não uma imigração descontrolada, que mais não faça do que aumentar a percepção de pobreza, de destruição e de desorganização. Mas há mais, porque nós não queremos que ninguém vote em nós ao engano. Nós podemos ter mais imigrantes. Mas os imigrantes têm que cumprir as nossas regras. E não outras regras. As nossas regras. As nossas regras. Têm que cumprir as nossas regras. Porque assim foi com toda a nossa histórica emigração lá fora. E eu próprio tenho percorrido muitos países da Europa e fora da Europa, onde as nossas comunidades estão, e todos, sem exceção, me dizem, alguns que foram sem nada, ou para a França, ou para os Estados Unidos, e que dizem, eu aqui vim, ainda hoje uma senhora me dizia, não fui uma vez à Segurança Social, andei à procura de trabalho em 27 sítios, até que encontrei e hoje consegui estabelecer a minha vida. Que o exemplo dos nossos emigrantes seja exemplo para os que hoje procuram Portugal para viver e para trabalhar. E também temos que ser claros nisto. Nós não queremos mais bandidos em Portugal do que aqueles que já temos. Não queremos mais. E isto não é lançar um anátema sobre ninguém. É apenas dizer o óbvio. Quem procura o nosso país para viver, para trabalhar, para se integrar, como disse, tem que cumprir as nossas regras. Se cometer crimes em Portugal, se violar, se matar, se roubar, só há um caminho.
é cumprir pena de prisão e ser posto a andar de Portugal imediatamente. Que é isso que tem que acontecer. Ser posto a andar de Portugal imediatamente. Portugal! 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 E por isso eu vi com muita estupefação que este mesmo mês o Supremo Tribunal de Justiça tenha revertido uma decisão de outro tribunal que tinha decidido a expulsão de um violador em Coimbra, um violador em série, que veio para Portugal estudar, que violou uma série de raparigas, que filmava esses atos, foi condenado a uma pena de prisão e à expulsão do território. Este mês, o Supremo decidiu que ele não devia ser expulso de Portugal e deveria cá ficar, contrariando a decisão dos 2 tribunais anteriores, e que deveria ficar em Portugal, porque aqui se poderá reinserir e reintegrar melhor. Estamos a falar de um violador em série, que veio para Portugal para estudar e que usou e abusou da nossa hospitalidade para cometer crimes sexuais contra mulheres. Eu quero-vos dizer uma coisa. Se o Chega vencer as eleições de 10 de março, ou tiver maioria parlamentar para isso, o imigrante que cometa este tipo de crimes em Portugal cumprirá sim pena nas nossas prisões, mas mal termine, nem mais um segundo estará neste território e nunca mais cá poderá entrar em Portugal.